Já sonho em ser presidente da Câmara. Tudo para impedir que o Henrique Morgado construa o resort na zona costeira. Eu estou disposto a tudo para nós avançarmos com a construção do resort. Isso não será nada fácil. A não ser que pretenda usar outro tipo de estratégias, se é que me entende. Com certeza, senhor vereador. Tem muito a ganhar em relação a essa pequena ajuda que vai nos fazer, é claro. Bora lá, malta! Tomei uma decisão. Tu vais trabalhar? Vou trabalhar. Aqui só os mais fortes é que se safam. Quero pôr-te lá dentro da empresa. Então, mas não disseste que o gajo ia alinhar com isso? Eu preciso da tua ajuda, filho. O Cota deixou uma dívida muito grande cá fora. Oferece-lhe mais dinheiro. Aceita infiltrar-me na empresa do Henrique Morgado. Pesadelo. Sabes, o mundo é dos espertos. Tu é que me podias ajudar com isto. Camila Macedo, onde é que tu te foste meter? Sim. Pois, claro que o trabalho de grupo pode ser aqui na minha casa. Mas olha, tu não achas que era melhor ser na biblioteca? Eu também acho que sim. Pois, claro. A minha piscina. E olha, eu ainda tenho que ver isso com os meus pais, eu não tenho bem a certeza, mas depois a gente logo vê. Mana. Olha, eu agora tenho de desligar, tá bem? Tchau. Cheguei. Santiago, já chegaste. Eu estava só a combinar um trabalho de grupo. Mas pronto, vai ser na biblioteca e já está tudo combinado. E que tal fazeres aqui em casa? Não, deixa estar. Eu já marquei tudo, não vale a pena. Como quiseres, mas olha, por mim, estás à vontade. Mas olha, mana, tenho um assunto sério para falar contigo. Mas está tudo bem? O pai já saiu da prisão e já me procurou. Como assim? O pai? Tu estiveste com o pai? Sim. E está tudo bem com ele? Inês, ele meteu-se com gente da pesada antes de ir preso e agora que saiu já está metido em sarilhos. E se ele vier para cá vai ser perigoso para nós. Acho que ele não vai poder voltar para cá. Mas eu sempre pensei como seria quando ele voltasse. Santiago, ele não tem mais ninguém. Ele é nosso pai. Eu sei, mãe. Mas não te preocupes que eu vou resolver tudo. Eu sabia que eras competente, mas olha, assim tanto. O que é que eu não faço por ti, César Meireles? O que é que eu não faço por ti? Agora é que eu vou ficar a saber todos os podres do Henrique Morgado e poder deitá-lo abaixo. O Santiago é um miúdo esperto, ele vai descobrir tudo, vais ver. Eu conheço bem o tipo dele. É? Então, isso é que é preciso. Mas esse gajo não vai fazer porcaria, pois não? É porque eu não posso correr qualquer tipo de riscos. Riscos? Mas que riscos é que tu estás a correr? Sou eu e o jornal é que estamos a correr riscos. Calma. Nós somos uma boa equipa. Mas, claro, todo o cuidado é pouco e temos que ser cautelosos. Quer dizer, há bocado, ai Camila, competente, afinal, confias em mim ou não confias em mim? Claro que sim. Bem, vamos é comemorar porque eu tive uma ideia bombástica. Ideia bombástica? Ideia bombástica? Sim. Logo saberás. Bem, anda, vamos. Vicente,
tens sido um bom advogado, tanto na família como na empresa Morgado. O meu filho Henrique está a administrar a empresa e eu peço a tua ajuda para que não o deixes fazer nenhuma asneira. Com certeza, é o que tenho feito, Dona Conceição. Tudo o que está ao meu alcance e dentro das minhas capacidades. Mas não te esqueças que eu estou a par de tudo quando se passa na empresa e no Grupo Morgado. Sim, o Dr. Henrique tem feito um excelente trabalho na presidência do Grupo Morgado. Ele preocupa-se muito com os hotéis e com os funcionários, claro. Vicente, conto contigo para não o deixares fazer mais do que é devido. Entendes-me? Bom, vamos pedir? Por favor. Sim? Doutor, se me permite, com licença. Sim, Bom João dia. Pedro, como é que vai? Tudo bem? Doutor, quero apresentar-lhe o Santiago, o nosso novo gestor das redes sociais do Grupo Morgado. Seja muito bem-vindo, Santiago. Bom dia, doutor. Santiago Costa ao seu dispor. Como é que vai? Tá tudo bem? Bem, obrigado. Já tenho conhecimento do grande trabalho que você tem em relação às redes sociais, certo? Certo. Sim, Olha doutor. que é um desafio muito grande, hein? Doutor, ele foi recomendado por uma amiga da área, por isso eu creio que ele vai fazer um excelente trabalho nas nossas redes sociais. Bem, Santiago, sabe muito bem que as redes sociais são uma alavanca muito grande para o Grupo Morgado e Eu espero estar à altura do desafio. acredito. Bem, amigos, vamos ao trabalho. Há muito trabalho pela frente, eu tenho umas coisas para fazer aqui. Boa continuação a vocês. Ok, obrigado. Obrigado. Bom dia. Com Com licença. Vamos? Vou-te levar à tua sala. Bem, sabes o que é que tens para fazer? Eu sei o que é que tenho para fazer. Eu não percebo é como é que você chegou até mim. Isso são os meus contactos, ok? Eu tenho os meus contactos, falaram bem dos teus serviços, preciso de ti. Se você pagar o valor acordado, eu faço o meu trabalho. Não te preocupes com isso. Dinheiro não é o teu problema. Preciso que tu entres no sistema informático do Grupo Morgado e descubras tudo sobre eles. E tu, como hacker eficiente, não vai ser difícil. Claro que não. Estou? Quem fala? Santiago, ouve o que eu te vou dizer. Insere o IP 192.168.13112. Mas o que é que se passa? Epá, faz o que eu te digo. Estamos os dois a trabalhar para o mesmo. Estou? E agora os destaques do dia. Ataque informático ao Grupo Morgado. A holding de viagens, comida e hotéis deixa milhares sem reservas e sem viagens. Fizeste um bom trabalho em piratear o sistema informático deles, mas não consegues descobrir mais nada. Consegui que o sistema ficasse em baixo um dia, acha pouco? Isso é excelente. Bem, um dia sem sistema deve ter sido um caos. Bem, os prejuízos, os clientes a reclamar. Isto é tudo que eu consegui até agora. Viste e-mails, conversas. Será que isto tem alguma coisa que o incrimine? Epá, eu não sei. Eu acho que isto não tem nada que o incrimine. Eu vou continuar a procurar, mas acho que este tem a ficha limpa. Bem, então ficamos assim por agora. Conforme combinámos, está aqui o dinheiro. Está tudo aqui? Sim, conforme combinado. Ok. Depois falamos. Sim, Tu contrataste um hacker? claro.
Diz lá se não foi um golpe de mestre. Agora é assim, soube que há umas autorizações praticamente aprovadas para a construção. Deve ser de forma ilegal, de certeza. E eu não vou admitir isso. Eu vou ter que o tramar. Santiago, Isto é que são horas de chegar às aulas, menina Carolina. o que é que estás aqui a fazer? Não estava à espera de te encontrar aqui? Não parece ter gostado da surpresa. Não é nada disso, mas ok. Olha, e se fizermos uma pausa e formos almoçar juntos? Adoraria, mas são 10 da manhã e tenho aula agora, por isso posso-me convidados para jantar. Ok, é justo. Eu também tenho que ir trabalhar agora, então ligo-te mais tarde. Ok, combinado. Esse ataque informático foi a pior coisa que poderia nos acontecer neste momento. Foi um desfalque enorme no grupo, sem contar que agora os acionistas estão de olhos em cima de mim e não só. A comunicação social está com toda a atenção voltada para nós. Ainda bem que o nosso departamento de informática conseguiu travar a tempo este ataque. Perfeito. E já temos todas as diligências para saber também qual a proveniência do mesmo. Ok, e a construção, como é que está o andamento? Bem, para já conseguimos que alterassem o plano diretor municipal. Perfeito. Com a alteração do PDM, é só o primeiro passo. A construção vai avançar. E me diga uma coisa, e o vereador do urbanismo? Está tudo tratado, doutor. Conforme falamos, dinheiro entregue, dinheiro vivo e em mão. Muito bem, então faça assim. Liga para ele para saber se está tudo ok e vamos avançar com o projeto. Doutor, você tem noção que agora não há mais volta a dar. Vicente, todo o grupo depende desse investimento. E não é por 133 metros que as coisas vão dar para trás. Imagina comigo, são centenas de postos de trabalho em risco e nós não podemos passar por essa situação. Espera. Olha, é o ministro do Ambiente. Sim, senhor ministro. Sim, como vai? Já sei das boas novas. Claro, eu não esperava outra coisa de si, não é? Ju, eu não sei como é que tu aguentas. Se o meu Osvaldo me fizesse uma coisa dessas, eu corria com a minha sogra em 3 tempos. Pra você ver o que eu preciso de aguentar. A paciência que eu preciso de ter. E ainda mais, você nem sabe. Ele fica lá de conversinha com a mãe dele. Outra coisa, Vivi. A empresa tá um caos. Sabe o que é um caos? E além do mais, teve lá um ataque qualquer na informática. Bem, não sei bem o que é isso, mas eu sei que tá horrível. Mas para que tu queres saber como é que vão as coisas da empresa? O que interessa é os negócios estarem em alta. Isso é que é importante. Ai, isso é verdade. Enfim, o Henrique é igualzinho o pai dele. E quando meu sogro morreu, ele agarrou assim a administração da empresa com unhas e dentes. E ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo bem da família, claro, né? Por que tu reclamas? Sabes o que é que nós temos que fazer? Temos que pensar na nossa viagem. Mas eu já estive aqui a pesquisar. O que você acha de um cruzeiro? Cruzeiro não, querida. Estava a pensar, tipo, Nova York? Nova York. Boa. Inês, Pai? filha, não vais dar um abraço ao teu velho pai? Como é que tu estás, pai? Oh, como é que achas que um homem está depois de estar mais de 3 anos numa prisão? É verdade, desculpa, Olha, tu não queres entrar? O Santiago ainda não chegou, mas... Não te preocupes, filha. Eu não quero que vocês se sintam obrigados a estarem-me a receber bem. Depois de tudo aquilo que eu vos fiz, eu nunca fui mesmo um pai para vocês. Sim, é verdade. Tu cometeste muitos erros, mas tu pagaste por eles. E ainda vais a tempo de mudar, para ser um pai melhor. Eu espero bem que sim, é isso que eu espero, é conquistar outra vez a vossa confiança. Eu não vos quero abandonar outra vez. Já basta a vossa mãe vos ter abandonado. Também pobre, coitada da Esmeralda, ela também sempre foi muito fraca da cabeça. Olha, filha, eu tenho que ir andando, está bem? Mas gostei muito de ver. Tá, até à próxima. Pai, Sim. cuida de ti.
Ah, maninha, olha lá bem para mim. Que tal estou? Diz lá. Um pouco snob, não? Snob? Não. Além disso, a ocasião pede uma cena assim. Mas achas que ponha uma gravata? Olha, Santiago, o pai apareceu hoje, mesmo à porta de casa. Não, o quê? Ele esteve aqui. O que é que ele queria? Ele apareceu de repente aqui em casa. Inês, eu não te quero em contacto com ele. A bem ou mal, ele é nosso pai, Santiago. Não podes pedir uma coisa dessas. Ouve o que eu te digo, ele dá-se com pessoas perigosas e eu não quero que tu corras perigo. Ele jamais me faria mal. E se ele precisar de ajuda? Ajuda, Inês. Já estou a fazer mais do que devia para ajudá-lo. Só te estou a dizer que não tenhas contacto com ele e faz o que eu te digo. Tu não mandas na minha vida. Inês, onde é que vais? Ao bar da faculdade. Tentei falar hoje com o Dr. Vicente. Tentaste falar com o Dr. Vicente, mãe, mas o que se passa? Tá tudo bem por ter tentado falar com ele? Calma, está tudo bem. Só que eu queria que ele me falasse algo acerca da herdade, como é que vão as coisas. Mas ele parece estar muito ocupado. Sim, muito ocupado. Ele está muito ocupado com as coisas do grupo. Querido, como é que anda lá a construção do resort? Já conseguiu aquelas aprovações para os novos terrenos? Sim, querida, tudo aprovado. Nós vamos avançar com a construção do resort. Henrique, o teu pai nunca conseguiu construir ali por ser uma reserva natural. Sim, mãe, mas olha, na época do pai era tudo diferente. Hoje as coisas mudaram. Tudo ficou mais acessível. E olha, escreve o que eu estou a dizer. Nós vamos conseguir construir o maior resort da Península Ibérica. Eu não vejo a hora. Vai ter spa, não vai? Vai, Júlia. Posso servir o jantar? Sim, vamos. Tô cheio de fome, mas espera. Onde está a Carolina? Ela não vai descer para jantar? A menina Carolina saiu. Ela disse que ia aproveitar sua noite de folga para jantar fora. Saiu? Mas ela não me disse nada. Deixei a menina voar, deixei a menina crescer. Isabelinha, estou cheia de fome. Quero mesmo ir provar as tuas iguarias. Dona Conceição, vai provar a iguaria que preparei hoje. Tripas a modo da porta. Que horror! Então, é nova aqui? Venho aqui várias vezes, mas tenho o dom de passar despercebida. Não te preocupes. E mesmo cara de caloira. Odeio essa expressão. Se puderes não usá-la, agradeço. Afinal, bem durona. Traz 2 cervejas. Eu não bebo. Não bebe? Como assim? Caloira tem que beber. Eu faço esse sacrifício. Pode deixar. Obrigado. Fumas? Também não. Afinal, não é tão durona. Achas? Então deixa lá experimentar. Isso, caloira. Puxa, puxa. Isso, boa, caloira. Então, mas conta-me mais sobre o teu trabalho. Como é que é ser jornalista de investigação? Deve ser o máximo. Sim, é. E mal posso esperar que acabe o meu estágio. Sabes, sempre foi um sonho de miúdo. Mas nunca achei que fosse realmente capaz de lá chegar. Então, não confiavas nas tuas capacidades? Não é isso, é que, dado o histórico da minha família, não esperava um futuro assim muito promissor, sabes? Mas... Como assim? A tua família era assim tão complicada? O meu pai, ele envolveu-se em algumas confusões e acabou por ir preso por causa de umas cenas maradas. E a minha mãe, que era uma boa mãe, acho que ela não aguentou a pressão e foi-se embora. Sim. Então, fiquei eu com a minha irmã. Fogo. Não estava à espera de ser assim tão difícil. Deve ter sido complicado para vocês os dois, não é? Sim, e ainda o é. Mas olha, agora sou eu que quero saber tudo sobre ti. Diz-me quem é a Carolina. Bem, depois de falares assim da tua família, até fico um pouco a sentir-me mal, sabes? Não te acanhes, eu não fico melindrado, não te preocupes. Sério? Pronto, está bem. Bem, na verdade, eu venho de uma família conservadora
Meu avô era um grande empresário, ele tinha um grande império e foi para o Brasil. Entretanto, o meu pai, ele nasceu lá e, passado uns anos, veio para Portugal e acabou por dar continuidade aos negócios da família, não é? Entretanto, a minha mãe, eles casaram-se cá em Portugal e a minha mãe nasceu numa família bastante humilde, só que, entretanto, agora leva uma vida de luxos e coisas supérfluas. Mas pronto, eu prefiro pensar que tenho uma família feliz. Então estás-me a dizer que és uma menina do papá. Filha única, vá. Não me posso queixar, na verdade. Mas o meu pai, ele nunca deixou que o dinheiro e o poder lhe subissem à cabeça. Atenção, ele é um homem bom, ele é honesto. Então, eu acho que ele sempre conseguiu passar-me esses valores, sabes? Olha, ainda bem que ele é assim. Há muitos empresários corruptos por aí agora, como é o caso do que eu estou a investigar. Estás a investigar um caso de corrupção? Sim, esse tal empresário envolveu-se num grande esquema de corrupção que ainda vai dar muito o que falar, mas eu não te posso falar sobre isso agora, desculpa. Ok, pronto. Continuemos então o nosso jantar. Sim. Isto está muito bom, por acaso. Gustavo, a André está outra vez de ressaca. Não vai aparecer hoje. Outra vez? Não acredito. Andreia, a vocalista da banda? Sim, aquela é responsável. Nós vamos tocar agora e ela não vai aparecer. Bem, eu posso substituí-la. Você sabe cantar? Mais ou menos. Não me parece uma boa ideia. E se eu te disser que sei todas as músicas de cor? Ajuda? Gustavo, não temos outra solução. Dá lá uma oportunidade à miúda. Se não tocarmos hoje, como é que vais pagar o pessoal? Não tem escolha. Bora lá ver do que você é capaz. Eu acredito que depois dessa nossa conversa todos os detalhes foram afinados e acredito que vai trazer grandes proporções, não é? Benefícios ao Grupo Morgado e, claro, ao senhor ministro do Meio Ambiente também, com certeza. Eu também acredito que este projeto vai ter um grande impacto e vai funcionar tanto para a vossa parte como para a minha parte, não é óbvio. No entanto, uma das coisas que eu quero salientar é o sigilo absoluto. Isto não pode passar lá para fora. Sim, sim. Isso vai acontecer com certeza. Bem, senhor ministro, muito obrigado pela vossa visita e eu acredito que em breve falamos novamente. Espera, Henrique. Tudo bem consigo. Ok, vamos, eu acompanho até a porta. Santiago. Doutor? Ainda por aqui? Uma hora dessas? Sim, eu estava aqui a acabar um trabalho importante e não dei pelo tempo passar. Vá, rapaz, chega disso. Olha, vamos mais descansar. Não tens uma família à tua espera? Tenho, a minha irmã. Então, olha, veja lá, vou te dar um conselho. Veja bem, nunca coloques o trabalho acima da família, sabe? É muito importante nós voltarmos para casa e ter sempre um lugar para estar. Não esqueça disso, hein? É um conselho e conselho é muito bom. Vamos lá, vamos descansar. Boa noite. Boa noite, doutor. Esta casa é minha! Minha! O que é que se passa? Inês, estás bem? Eu vou-os pôr os dois na rua. Olha para o teu estado, pai. Não tens vergonha? Depois de tudo o que fizeste. Quem tu pensas que tu és, pá? Quem achas que és melhor do que alguém só por tiraste um cursozinho superior? Tu és meu filho, Santiago. Tu és igualzinho a mim, tu não fazes nada. Santiago! Nada. Tu vai-te embora. Destruíste esta família. De certeza que a mãe se foi embora por tua causa. Ainda não estás satisfeito? Tu mesmo, uma mente fraca. Foi por isso que ela fugiu. Parem, por favor! Só não deixes que acabem contigo por causa dela.
Não vales nada do que estou a fazer por ti. Inês, estás bem? Vamos acabar com isto de uma vez. Está aqui tudo o que tenho sobre o esquema do Henrique Morgado. Deve ser suficiente para abrir uma investigação. Nada mal. Nada mal para um estagiário. E o meu pagamento? O teu pagamento? Mas achas que só isto é suficiente? Acabou de me dizer que não é nada mal. Nada mal para o caso da construção, mas para um caso de corrupção eu preciso de mais provas, preciso de mais coisas. Eu não tenho mais podres sobre o Henrique Morgado. Para além deste da construção, não há nada no passado dele, não há nada no passado do Grupo Morgado. Santiago, queres-me dizer que o Henrique Morgado só agora é que decidiu ser corrupto? O que eu lhe digo é que quero o meu dinheiro agora. Tens a certeza, Santiago, que não há mais nada? O que vos dei é suficiente. E eu quero o meu pagamento agora, senão acabo já com isto. Santiago, sou eu quem dita as regras aqui. Sou eu dito as regras. Tu vais seguir com o planeado, fazer exatamente como combinámos, senão vais-te dar muito mal. Para já vou-te dar apenas uma parte do valor. Gabriel, isto está cada vez mais perigoso. Eles vieram até aqui à minha casa. Eu avisei-te. Esses gajos não brincam. Ainda vai sobrar para ti, Santiago. É melhor arranjares o dinheiro de uma vez por todas para pagares a dívida do teu cota. Tenho que ir. Henrique Morgado? Não, não pode ser. Já chegaste? Não, não sei. Acho que me enganei, namorada. Então espera. Espera aí um bocadinho. O meu pai acabou mesmo agora de sair. Já eu vou ter contigo. Afinal, enganaste mesmo. Onde é que estás? Olha, se calhar é melhor combinarmos para outro dia. Aconteceu-me um imprevisto. Santiago? Santiago? A miúda é filha do tal Henrique Morgado? É isso mesmo. A Carolina é filha do corrupto que eu ando a investigar. Mano, tu tens que te afastar dela. Como, Gabriel? Não percebes que eu estou apaixonado por ela? Ai, ai. As damas só nos atrapalham a vida. Tu fizeste um acordo para investigar o homem, para descobrir os podres dele. Fala baixo. Eu já recebi parte do pagamento e tudo, mas nem sequer lhes dei as provas todas. Estás-me a dar razão. Como é que achas que ela vai reagir depois de perceber isto tudo? Ainda vai achar que tu te aproximaste dela só por causa do teu plano. Tenho que pensar se quer continuar com isto. Entraste nisto pelo teu cota. Santiago, tens que arranjar o guito. Mais cedo ou mais tarde eles vão cobrar. E ninguém garante que eles se vinguem só dele. Tu e a Inês podem ser os próximos. Tu viste o que aconteceu hoje? Eu sei, achas que eu não pensei já nisso? Eu sei como estas coisas funcionam.
Preciso pensar no que vou fazer. Carolina não me vai perdoar. Isabel! Ai, essa empregada é sempre a mesma coisa. Parece que tem que pedir licença para uma perna para mexer a outra. Não pode ser uma coisa Sim, minha senhora chamou? Há 10 minutos. Prepara aqui uma bebidinha para mim, para minha filha. Eu quero um suminho de abacaxi com hortelã. Não há hortelã, dona Júlia. Posso colocar salsa? Que salsa o quê? Carolina? Carolina? Olha só pra ela. Enfim, faz o mesmo aqui pra minha menina, tá bem? A menina Carolina gosta de salsa? Não é salsa, é hortelã. Se nós não estivermos aqui em casa, vá comprar. Salsa. Carolina, filha. Sim, mãe. Até que enfim saiu do mundo da lua. Tava com algum problema lá na faculdade? Tá acontecendo alguma coisa? Não. Tá tudo ótimo. Já sei o que é. Essa história de trabalhar, estudar, fazer tudo ao mesmo tempo. Ai, eu não sei até quando é que vai esse castigo. Sim. É só mesmo o cansaço. Olha. O que é que foi, meu? Não sei se sabes, mas o teu cota tem uma dívida pendente. E o pobre coitado não tem como pagar. Olha aí, meu, tem calma com isso. Guarda isso, meu. Calma, tivemos nós durante 3 anos à espera do dinheiro e disse que o filho aqui ia resolver o assunto. Como é que é? Vais pagar? Eu vou pagar a dívida. Mas não lhe faça mal, não me faça mal. Não faça mal? Benefícios ao Grupo Morgado e, claro, ao senhor ministro do Meio Ambiente também, com certeza. E disse que o filho aqui ia resolver o assunto. Como é que é? Vais pagar? Ai, ainda bem que nós conseguimos esses diazinhos de folga. Tu tens andado tão preocupado, tão angustiado. Tens passado alguma coisa na construção do resort? Não, querida, tá tudo bem. É que a construção desse resort é um investimento, na verdade é o maior investimento do grupo e não tenho mãos a medir, não é? Oh, filho, que grande alegria tu estás a dar ao teu pai. Foi um sonho que ele teve toda a sua vida, poder construir, mas só tu conseguiste estas autorizações. Minha querida sogrinha, por que meu marido não consegue? Vamos fazer uma comidinha. Comidinha? Ai, Não por que está que eu cá não empregada? trouxe? E por que eu não trouxe É fim a de Isabel? semana, é fim de semana. Mas eu pago ela pra isso. Mas ela tem direito ao descanso. Vamos fazer uma Sério? comidinha. Vamos. Carolina, filha, mas aí tão distante, pensativa, passa-se alguma coisa? Não, pai. São só preocupações, coisas da faculdade. Bem, filha, estava aqui a pensar e eu acho que já está na hora de você deixar o trabalho lá no bar. A sério? Já acabou o castigo? Sim, filha, eu acho que já aprendeste a lição, não é? E já sei que também estamos na altura das avaliações na faculdade e eu prefiro que você esteja focada agora nos estudos. Sabes, eu até gostei de estar lá a trabalhar no bar. Mas obrigada por saber sempre o que é melhor para mim. Sim, filha. O telefone. Sim, Vicente.
Como vai? Não estou. Eu vim passar o fim de semana com a família aqui na casa de férias, mas diga lá. O quê? Não. Isso não é possível. Como pode? Doutor Henrique, são verdadeiras todas as acusações que lhe estão a ser feitas? Está mesmo envolvido num esquema de corrupção? O hotel está a ser construído numa zona ilegal? E quanto é que pagou para ter as licenças? Saiam daqui. Vanessa, tudo bem? Tudo bem, doutor, Como é que está a organização dessa reunião com os acionistas e o pessoal da administração? Está tudo organizado. Muito bom. Avança com o plano, tá bem? É uma reunião mesmo de urgência. Ok. Obrigado. Esperamos que tudo não passe um grande mal-entendido. Seria uma situação irreparável para o grupo. Os acionistas estão preocupados. Bem, olha, vejam bem. Estejam descansados. Isso tudo não passa de notícias falsas. É uma grande confusão, não se preocupem. Bom, então ficamos à espera. Ok? Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado. Com licença. Tchau. Vicente, como é que isso foi acontecer? Diga-me lá, você me garantiu que tudo estava sob controle, que nós não corríamos risco algum. Como é que umas notícias dessa foram parar na mídia? Nós temos de negar tudo, hein? Para todos os efeitos, isso tudo são acusações falsas. Mais grave do que parece, Dr. Henrique. Como assim? Há provas. Provas? Que tipo de provas? Santiago, o que aconteceu? Carolina, Deixaste-me atender as chamadas, responder às mensagens, o que aconteceu? sabes, eu tenho andado ocupado, não tenho conseguido arranjar tempo. É assim, eu sei que não deves propriamente explicações, mas pensava que havia algo de especial entre nós. Mas sim, claro que sim, Carolina. Então, eu não percebo, sinceramente, porque se não querias ver-me, bastava dizer. Não é nada disso que estás a pensar, é claro que eu te queria ver. Eu gosto de ti. Muito. Mais do que tu possas imaginar. Então porquê é que tu fugiste? Tu não tens ideia do que aconteceu e eu precisava mesmo de falar contigo. Carolina, depois eu explico tudo. Mas agora eu preciso de me ir embora. Desculpa. Santiago, bom dia. Recebi o teu e-mail de despedimento. O que é que se passa? Não entendi. Santiago, estou a falar contigo. Olá, João Pedro. Olá, bom dia. A empresa está um caos, Santiago. O que é que se passa? Saíram as últimas notícias, o pessoal da comunicação não tem mais a medir. Tu tomas esta decisão assim? Não me avisas, não nada? Desculpa deixar-vos. São os problemas familiares e eu tenho mesmo de sair do trabalho. Boa sorte para ti. Então estamos todos a comemorar, porque aqui graças ao nosso jornalista Ricardo e ao seu excelente trabalho de investigação, temos um furo jornalístico. É isso, e com as provas todas que me chegaram, isto é só a ponta do iceberg. O Grupo Morgado está em maus lençóis. Só a mim é que não me aparecem reportagens assim. Recebeu a papinha toda feita? Claro que sabemos que ele recebeu uma denúncia anónima, não sabemos de quem foi, mas a verdade é que é uma vitória de toda a equipa. Finalmente temos um boom neste jornal, pessoal! De onde é que saíram estas notícias mentirosas? É
Conceição, não acha melhor ir voltar pra herdade? Porque as coisas aqui não estão nada bem. Nem pensar nisso. Não vou deixar o meu filho sozinho nesta altura. Sozinho? Ele tem uma esposa, ele tem um excelente advogado. Ele não precisa dos cuidados da mamã. Até quando é que vais intimidar com a minha presença, Júlia? Pai! Filha? Então, Pai, diz-me que isto é tudo um mal-entendido. São só mentiras. calma, filha. Vai ficar tudo bem. Calma. Henrique, o que aconteceu? Diz-me a verdade. Entraste num esquema de corrupção? Júlia, nunca te esqueças que eu sempre quis o melhor para ti e para nossa filha. O meu desejo sempre foi dar-te uma vida que você nunca teve. Mas a gente sempre teve uma vida boa, aliás, perfeita. Você não precisava de ter se envolvido nisso. Vida boa que em breve iria acabar se eu não tivesse feito nada. Como assim, acabar? Júlia, quando meu pai morreu e eu me tornei presidente do grupo, eu descobri que toda a empresa estava arruinada em dívidas. Eram milhões. Milhões. Todos os investimentos que meu pai fez foram completamente ruinosos. Nada dava certo. Nada, simplesmente nada. As contas do grupo só batiam porque nós fazíamos uma engenharia qualquer para poder tapar todos os buracos financeiros que as empresas tinham, tá a perceber? O quê? Eu precisava de fazer alguma coisa. Ou nós íamos à falência. Eram centenas de pessoas, trabalhadores, na rua. Famílias inteiras arruinadas. A nossa família arruinada. Sem contar o desgosto da minha mãe, quando descobrisse que o meu pai não era aquele grande herói que ela sempre pensava que ele era. Ai, mas então, isso significa? A construção desse resort é a salvação desse grupo. Se nós conseguirmos avançar com este projeto, há uma esperança para as empresas, para os trabalhadores, para nós. Foi aí que surgiu a ideia que se eu conseguir as autorizações para nós avançarmos com a construção lá na zona costeira, dava tudo certo. Então, peraí, Henrique. Quer dizer que essas notícias todas que nós estamos ouvindo são verdadeiras? Subornaste E você queria que eu tudo e todos? E você queria que eu fizesse o quê? Ficasse parado, não fizesse nada? Mas, Henrique, o que vai ser de nós? Da nossa família? Que vergonha, que humilhação! Júlia, vai dar tudo certo. Não está nada perdido ainda. Vai dar tudo certo. Olá, doutor amigo. Quanto tempo não falamos? Sim, já sabe das notícias, não é? Sim, as coisas lá não estão muito bem, mas eu sei que eu posso contar com a sua ajuda. A sua influência nesse momento é de grande valia para mim e para o nosso grupo, é claro. Senhor doutor engenheiro, quanto tempo! Pois, precisamos de tomar um café qualquer dia desse, não é? Estou a ligar para si, até mesmo porque nesse momento sabemos que somos amigos e quando temos amigos, precisamos da ajuda deles. Pois, se nós não dermos a volta nessa situação, as coisas vão desmoronar por completo. São muitas pessoas que estão a correr risco de desemprego. Por isso é que nós temos que acreditar e confiar que vamos, com as nossas amizades, vamos conseguir então sair dessa situação. Olha quem vem lá. E aquilo que queria. Dívida do meu pai está paga. Quanto ao dinheiro? Calma, calma. Tu tem atitude, pá. Está tudo. Casemira-te e te cubei o puto. É esperto do puto. Agora deixem a minha família em paz. Fazer andar.
Esta reunião de urgência com os nossos acionistas em Madrid, de certeza que tem alguma coisa a ver com as últimas notícias, Dr. Henrique. Vicente, vamos ser racionais. Isso são só notícias na mídia. Mas a investigação já começou e nós já fomos notificados. Mas eu tenho direito à minha defesa. E se nós conseguimos dar a volta nisso? Estou a fazer tudo o que posso. Então nós temos que agir. As obras precisam de avançar. Os financiamentos precisam de acontecer. Mas com esta investigação em curso, não sei se há alguém interessado em investir no Grupo Morgado neste momento. Sabe que há impedimentos legais para empresas envolvidas em corrupção. Empresa, esquemas de corrupção. Eu sempre fiz tudo certo. Há anos eu faço tudo certo, Vicente. Os esquemas que nós usamos para conseguir a construção vão ser minuciosamente escrutinados. O que está feito, está feito. Agora é tentar sair o menos sujo possível disto. Vicente, a construção precisa de avançar. Nós precisamos de avançar. Faz tudo o que precisa de ser feito. É o meu nome, é a empresa que está em jogo. Mas as contas da empresa também estarão sob alvo de investigação. Nós precisamos de agir rápido. Verónica, melhor diretora de sempre deste hotel. Hoje vamos fazer um brinde porque os bons vencem sempre, mas os maus caem sempre. É verdade, Dr. César, realmente são notícias animadoras. Os nossos concorrentes mais diretos estão com graves problemas. E ainda não se viu nada. E quando o véu se levantar e todos os podres do Henrique Morgado vierem ao de cima, aí é que nós vamos respirar de alívio. Sim, também bem vistas as coisas, um resort aqui na nossa zona seria uma maneira de inovar, seria uma concorrência saudável. Concorrência? Sim, Como não, assim? Não seria um problema para nós, era uma maneira de nós inovarmos a nossa equipa, atrairmos mais clientes, de certeza que iríamos conseguir atrair muitas pessoas. Oh Verónica, deixe-se tretas. Em que mundo é que você vive? Olha, vamos mas é comemorar. Ao nosso hotel Spa Beach Star vai continuar a ser o melhor e a única escolha nesta região costeira. Isso, brindemos. O que é que estás aqui a fazer? Filho, Olha, eu vim-te pedir perdão por causa daquela noite no outro dia que eu já tinha bebido mais e... Poupa-me as tuas desculpas. Ok, eu já vi que mais vale ir-me embora. Espera. A tua dívida está paga. Não tens de te preocupar mais. Ninguém te vai fazer mal. Eu sabia, filho. Tu não ias deixar que me fizessem mal. É, a ver se desta aproveitas e não te metes em mais confusões. O senhor não pode entrar Com licença, aqui. minha senhora. Doutor Henrique Morgado. Quem é você? Eu tentei impedi-lo. Ô Vanessa, mas o que se passa aqui? Inspetor de polícia, temos um mandato para revistar a empresa, os hotéis e os restaurantes do Grupo Negativo, Morgado. negativo. Vocês não podem fazer isso. A polícia pode e, inclusive, a polícia neste momento já está a revistar todos os locais. Com licença. Não, eu tenho os meus direitos. Voltem aqui. Vanessa, volta aqui. Eu tenho os meus direitos. Vocês não podem fazer isso. João Pedro. Vanessa, o que é que se passa? Eu não sei, será que o Dr. Henrique está envolvido em alguma coisa? Calma, calma, relaxa. Se ele estiver envolvido, os ricos nunca são apanhados.
Pai, não me desiludas. Vicente, faz o que tem que ser feito para me livrar disso. Doutor Henrique, sabíamos bem os riscos disto tudo. Aquela construção nunca irá para a frente. Agora a questão que se põe é como é que estas informações chegaram à comunicação social. Há informações aqui que só mesmo quem está cá dentro é que sabe. Ela tá metida nisso! A filha do Henrique Morgado. Muito bem jogado. Tens de voltar, Santiago. O pai voltou cá a casa. Olha para isto, olha para ti, para de chorar! E esse rapaz está controlado, não vai ele dar com a língua nos dentes. Ei, alguém quer falar contigo. E agora, doutor? O que é que fazemos com ele? Eu mando os seus capangas recuar. Eu tenho a sua filha. Eu vou trazer a nossa filha de volta.